Atualizações sobre o Corinthians classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, com bastante dinheiro em caixa, Kaká próximo de ser anunciado e Romero em grande fase. Vídeo de hoje do canal do Nicola também fala sobre o Palmeiras condenado ao pagamento de 70 milhões de reais. Já no São Paulo, o presidente Júlio Casares falou sobre reforços. Te atualizo também sobre a treta entre Gabigol e Tite. Será que ela pode ser determinante para a saída do atacante? Para completar, o Galo pode trocar de técnico, certo? E o nome de Mano Menezes está praticamente descartado do Clube Atlético Mineiro. Preciso te falar também sobre o Cruzeiro. Bruno Maziotti está de volta ao clube, agora num cargo ainda mais importante. Tem também as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e além desse canal no YouTube, sou comentarista da Rádio 98. Tenho participações no Band Esportes e na Band e um blog no R7. Missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito na tela, começando com as partidas dessa sexta-feira. No Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen mais vou de vitória do Leverkusen. No Campeonato Espanhol, Real Sociedad e Villarreal, vou de Real Sociedad. Para completar, Campeonato Italiano com Bolonha e Verona, vou de vitória do Bolonha. No sábado, Campeonato Paulista com Palmeiras e Mirassol. Tô apostando mais uma vez em vitória do mandante. E você, é bom de futebol? Curte dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e depois do depósito, 100% em bônus aparecerá para você. Valor máximo de R$ 200 em bônus. Você precisa jogar sempre com responsabilidade e ter no mínimo 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero iniciar falando sobre o Fluminense, que perdeu para a LDU na primeira partida final da Recopa Sul-Americana, gol nos acréscimos em partida disputada em Quito, na altitude do Equador. Pressão gigante da LDU que criou inúmeras chances para vencer por um placar maior, não conseguiu e no finalzinho saiu o gol. Agora o Fluminense joga por uma vitória por 2 ou mais gols na volta para segurar o título. Já no Corinthians versus Cianorte, vitória do Timão, vou falar bastante sobre esse jogo daqui a pouco. Queria só destacar o ticket médio cobrado para esse jogo. Foram 11.574 pagantes, por uma renda bruta de 2 milhões e 41 mil reais. Isso significa que o preço médio do ingresso foi de R$ 176. Tá bom para você? Ainda sobre esse jogo, Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, hoje no Nottingham Forest, registrou no Instagram em plena madrugada na Inglaterra que estava acompanhando o jogo. Ele aproveitou para mandar um abraço para o Wesley, autor do primeiro gol alvinegro. Bora falar que o Santos já vendeu 42.500 ingressos para a partida de domingo contra o São Bernardo no Morumbis. O Peixe ainda solicitou nessa quinta-feira mais uma carga, outra carga extra de ingressos à diretoria do São Paulo. Para completar, preciso falar para vocês que o presidente do Souza, time que eliminou o Cruzeiro na última quarta-feira, prometeu para essa sexta-feira o pagamento de um bicho de R$ 200 mil. Esse valor equivale justamente à folha salarial inteira do Souza, dia de ganhar dinheiro para a equipe paraibana, que embolsou R$ 1.800.000, contabilizando a cota da primeira fase e também da segunda. O time se classificou. A saideira do giro de notícias ou as duas últimas. Júlio Brandt será um dos candidatos à vaga destinada ao Vasco dentro do Conselho da SAF. Você sabe que o Vasco tem direito a 2 cadeiras, uma do presidente Pedrinho, a outra pode ser do Júlio Brandt. Vai haver um pleito no início do mês de março. E a saideira Guto Ferreira foi eliminado com o Curitiba pelo Águia de Marabá na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo aconteceu nessa quinta-feira, derrota por 3-2. Mas agora vem o pior, é a segunda vez seguida que o Guto Ferreira é eliminado pelo Águia de Marabá na primeira fase da Copa do Brasil. Isso já havia acontecido em 2023, quando o Guto dirigia o Goiás. Bora falar agora sobre o novo técnico do Botafogo. Definição deve acontecer nos próximos dias e já se sabe que a escolha será de John Textor. O dono da SAF do Botafogo quer tomar para si o poder dessa decisão, até porque a última escolha feita pelo departamento de futebol não deu certo.
O trabalho do Thiago Nunes foi encerrado com apenas 15 partidas, só 4 vitórias. A ideia do Textor é ter um técnico estrangeiro, preferencialmente um português linha dura, alguém que saiba ditar as regras do jogo dentro de um elenco que tem muitos mimimis, ou não. O que você pensa sobre essa história? Só para completar, é importante contar que tem uma ala dentro do Botafogo que defende a contratação de um treinador brasileiro, até por conta de toda a dificuldade de adaptação, mas não sei se essa linha vai conseguir vingar. A saideira em relação ao Botafogo, o presidente do Guarani do Paraguai prometeu recorrer à FIFA se o Botafogo continuar sem pagar pela compra de Matias Segovia, o Segovinha, que já nem está mais no clube. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro. O Galo ainda não tomou a decisão pela demissão do Felipão. Vai depender muito do que acontecer nesse sábado no clássico entre Atlético e América. Atlético que tem o América como enorme freguês. Em caso de derrota, existe a chance real de Felipão ser demitido ou até pedir para sair para evitar uma situação ainda pior. E é nesse contexto que eu quero contar para vocês que Mano Menezes está praticamente descartado. O nome do Mano surgiu ao longo da quinta-feira como uma alternativa ao Atlético diante da escassez de treinadores brasileiros à disposição no mercado. Fui procurado por uma fonte atleticana que escreveu o seguinte: não tem a menor chance de ser o Mano, fecha aspas. E ainda perguntei o porquê, a pessoa argumentou que o Mano tem uma identificação com o Cruzeiro e um estilo parecido ao de trabalhar do Felipão, dois técnicos que privilegiam o sistema defensivo. Se fosse para tocar um técnico defensivo por outro, não valeria a pena. Só para completar em relação ao Atlético, Cuca divide opiniões, tem quem goste, tem quem não goste, não dá para cravar que se o Felipão caiu, o Cuca é o favorito. Tem uma última informação a respeito de técnicos sugeridos. Desde que a possibilidade de o Felipão sair foi especulada, muitos intermediários procuraram o Clube Atlético Mineiro sugerindo nomes. Ah, só mais uma legal. Atlético Nacional da Colômbia recusou a última oferta feita pelo Atlético em relação ao atacante Brian Palacios. Proposta do Galo de 3 milhões de dólares, não houve acordo. Quero falar agora sobre o Cruzeiro com informação exclusiva. Bruno Maziotti está de volta à Raposa. Agora num cargo maior, ele será diretor-geral, assim como o Paulo André. Bruno Maziotti foi contratado pelo Ronaldo para atuar no Cruzeiro e no Valladolid. Ele e o Paulo André terão o mesmo cargo e a ideia é que eles dividam funções. Enquanto o Paulo André concentra atenções no Cruzeiro, o Bruno fica mais voltado ao Valladolid e vice-versa. Eles vão fazer essa troca. Nesse primeiro momento, inclusive, o Bruno está na Espanha para ajudar o Valladolid nessa reta final de campeonato espanhol. O time não vive boa fase, uma vitória nos últimos 8 jogos, até por isso caiu para a sexta colocação no campeonato espanhol da segunda divisão. Você sabe que apenas os 6 primeiros continuam com chances. O primeiro e o segundo sobem direto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam um playoff. Então, o Valladolid precisa se recuperar urgentemente e a relação boa do Maziotti com o Pesolano, que é o atual técnico do Valladolid, pode acabar sendo determinante para essa reta final de campeonato espanhol. Só para completar, queria contar para vocês que o Bruno Maziotti, que deixou o cargo de coordenador de saúde e performance do Corinthians em janeiro, havia recebido propostas recentemente do Santos, do Internacional e do América Mineiro, mas optou por voltar a trabalhar com o Ronaldo Fenômeno e companhia. Bora falar agora sobre Gabigol, que está tretado com Tite. Nicola, até aí nenhuma novidade. Calma, há um episódio novo. Na última terça-feira, na vitória por 4-0 contra o Boa Vista, o Tite repreendeu o Gabigol por causa do comportamento dele. Só para contextualizar, o Flamengo já vencia com enorme facilidade, o Gabigol estava prestes a entrar e surgiu um pênalti a favor do Flamengo. Pedro pegou a bola para bater e o Gabigol começou a fazer pressão no banco de reservas para que a substituição acontecesse logo. Ele gostaria de bater o pênalti. Não ocorreu, o Pedro fez a cobrança, desperdiçou e saiu vaiado pela maior parte do estádio do Maracanã. Tite entendeu a atitude do Gabigol como reprovável e cobrou uma atitude diferente diante de todo o grupo, falando que ninguém pode ser maior do que o Flamengo e os atletas precisam pensar sempre no bem coletivo. É só mais um dos atritos entre o técnico e o atacante. Vale a lembrança de que isso começou antes mesmo de o Gabigol ou de o Tite virar técnico do Flamengo, quando o treinador da seleção brasileira prefere levar o Pedro para a Copa. O Gabigol responde dizendo que a seleção dele era o Flamengo. O Gabigol também deu uma ironizada no Tite. Enfim, a relação não é boa. E o Gabigol tem sido muito mais reserva do que titular desde a chegada do novo técnico. Para piorar,
O pai do Gabigol escreveu o seguinte em sua conta no Instagram, abre aspas, mais fácil culpar outras pessoas do que assumir os próprios erros, clima péssimo. Até em cima disso, tem muita gente imaginando que o Gabigol pode se tornar reforço do Corinthians em breve. Continuo com a mesma informação de que para o Gabigol é muito mais negócio esperar até a metade do ano para assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Aí, em vez de pagar alguma coisa ao Flamengo para tirar o Gabigol do clube, o clube que o contratar vai precisar negociar com o próprio atacante. Ah, só mais uma. Flamengo que enfrenta o Fluminense nesse final de semana e joga com favoritismo, afinal de contas teve praticamente toda a semana para se recuperar. Jogo de terça-feira contra o Boa Vista muito mais tranquilo do que o do Fluminense contra a LDU na altitude de Quito. Bora repercutir agora a entrevista de Júlio Casares ao podcast do Casagrande. O presidente do São Paulo foi perguntado sobre reforços e afirmou o seguinte, abre aspas, precisamos de um centroavante para ser opção ao Caleri, de um lateral esquerdo e talvez de um zagueiro canhoto. É preciso estabelecer as posições e as possibilidades de mercado. Júlio completa, mas é muito difícil. Por exemplo, quem é o centroavante que está no mercado que não seja muito caro? Alguém custando, por exemplo, 8 milhões de euros? Você começa a vasculhar e na Série B acha lateral esquerdo? É difícil. Quando surgir a oportunidade, estaremos atentos. Sabemos das nossas carências, o elenco precisa ser um pouco recheado, fecha aspas. Só para contextualizar, São Paulo já fez uma primeira proposta pelo André Silva, centroavante brasileiro de 26 anos de idade do Vitória de Guimarães, primeira oferta de empréstimo recusada. São Paulo subiu essa proposta para 2 milhões de euros e aguarda por uma posição do clube português. Em relação ao lateral esquerdo e zagueiro, não tenho nenhuma novidade no momento. Bora falar agora sobre o Corinthians com atualizações importantes. Timão venceu o Cianorte por 3-0 em Maringá na noite dessa quinta-feira e passou à próxima fase. Os gols de Wesley e Romero 2 vezes. Com esses 2 gols, o Romero se tornou o 5º maior artilheiro do Corinthians no século. São 51 gols contra 65 do Jô, 55 do Dentinho, 54 do Guerreiro e 53 do Gilberto. O Romero também se tornou o 4º maior artilheiro do Corinthians na história da Copa do Brasil. O primeiro lugar é do Marcelinho com 21 gols, o segundo do David e do Neto com 13. O Romero acaba de chegar a 9 gols na Copa do Brasil. Para completar sobre essa história do Romero, atleta cujo custo-benefício é bem interessante, ele ganha 550 mil reais mensais, muito menos do que o Top 5 que eu havia mostrado para vocês na semana passada, com o Igor Coronado custando 2 milhões de reais, com o Yuri Alberto custando 1 milhão e 700 mil, com o Paulinho ganhando 1 milhão e meio de reais e com o Cássio e Fagner faturando 1 milhão e 200 mil. O Romero ganha bem menos e tem entregado bastante. Na atual temporada, por exemplo, 9 jogos, 5 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 42 jogos, 8 gols e mais 2 assistências. Os gols deles foram decisivos para evitar que o Timão fosse rebaixado. Só para completar sobre o Corinthians. O Timão agora pega o vencedor do confronto entre Olaria e São Bernardo na segunda fase da Copa do Brasil. E a passagem para essa segunda fase assegurou ao Timão mais ou menos 2 milhões e 400 mil. Foram 1 milhão e 785 mil pela classificação e mais ou menos 700 mil com o mando de campo. Você sabe que, como o jogo é único, o time que manda a partida fica com 60% da renda, o visitante embolsa outros 40%. E aí, só para completar sobre o Corinthians, o presidente Augusto Melo foi perguntado sobre Kaká, zagueiro que pertence ao Tokushima Vortus, mas está emprestado ao Atlético Paranaense. De acordo com Augusto, o negócio está praticamente certo. Sobre Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá, ele não atuou na partida do Cuiabá na Copa do Brasil, talvez prevendo que ele possa se mudar para outro clube, mas no Cuiabá houve 2 pessoas diferentes e as 2 asseguraram que não houve proposta corintiana. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e uma condenação de mais de 70 milhões de reais. Samsung move desde 2010 um processo contra o Palmeiras. A reclamação é pela quebra do contrato. O vínculo foi encerrado em julho de 2010, embora o contrato só terminasse em dezembro de 2011. Inicialmente, a pedida da Samsung era bem menor, mas o tempo foi passando e com juros e correção monetária, a condenação já chega a 70 milhões de reais. Detalhe, o Palmeiras já perdeu na primeira e na segunda instância, a decisão ainda não é definitiva, cabe recurso, mas o Palmeiras já sabe que vai ter um enorme prejuízo com essa história. Essa decisão de romper o contrato com a Samsung sem indenizar a empresa foi tomada pelo Luiz Gonzaga de Melo Beluso, então presidente do clube. O Palmeiras faturava com a Samsung 15 milhões de reais por ano.
apareceu uma proposta da Fiat pagando 26 milhões de reais por 1 ano e meio. Beloso rescindiu o contrato com a Samsung e acabou fechando com a Fiat. O tempo passou e essa dívida vai sobrar para Leila Pereira e Companhia Limitada 70 milhões de reais, equivalem a basicamente tudo o que paga a Crefisa e a FAM por uma temporada inteira. O valor do patrocínio por todas as propriedades do uniforme alviverde é de 81 milhões de reais. Certamente o Palmeiras vai pedir o parcelamento dessa dívida para ter um pouquinho mais de fluxo de caixa, senão certamente o prejuízo será ainda maior. E você, o que pensa sobre essa e todas as histórias que eu contei no canal? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Ah, tem mais um toque. Na descrição desse vídeo tem um link para que você se torne membro, para que você siga o canal do Nicola no WhatsApp. É mais uma forma de você receber notificações e avisos dos vídeos e das lives. Não paga nada, vem participar com a gente. Abraço, tchau!